Deus nos trouxe por meio de Jesus e cultivar na nossa mente. Só que quando a gente às vezes entra no automático, a gente acaba não cultivando, né? A gente começa a cultivar as preocupações que o mundo nos traz. A gente começa a se comparar, a gente começa por às vezes não viver momentos bons no dia a dia. A gente acaba querendo voltar no passado e viver determinados momentos. E a gente acaba ficando preso nessas coisas. E isso nos atrapalha de viver o hoje, que é o que Deus quer. Deus quer que a gente desfrute no dia de hoje. E não fique agarrado no passado e nem ansioso pelas coisas do futuro. Ele quer que a gente viva o agora, porque agora a gente pode desfrutar dele. Porque ao não ficar pensando no passado, a gente consegue meditar nele. Se a gente fica pensando no futuro, a gente para de pensar nele. E essas coisas não podem deixar a gente ou no passado ou no futuro. Ele quer que a gente esteja no agora. Por isso que a palavra dele nos diz, nos traz muitas coisas pra gente poder ficar no agora. Ele fala pra não andar ansioso por coisa alguma. Ele tem muitas palavras. Ele fala que somos preciosos, mais preciosos do que os passarinhos, em questão de não se preocupar com o que haveremos de comer ou de vestir. E assim, ele traz tudo pra que a gente possa ficar no agora. E não pra que a gente não ficar preocupada, deixando de ver o agora. Porque quando a gente se preocupa, nossos pensamentos já saíram do agora. Ou quando a gente está depressivo, a gente está querendo viver o passado, não quer viver o agora. Então, assim, Deus, ele traz a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Ela é vida, a palavra é vida. Então, quando a gente cultiva a palavra, a gente vive bem. Porque Deus, ele sabe de todos os problemas que esse mundo pode nos trazer. Porque ele é soberano. Então, ele traz essas verdades para que a gente possa mudar, cultivando essa mentalidade nova que ele nos traz, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque a boa, perfeita e agradável vontade dele só tem como viver uma mudança de mente. Porque uma das coisas que eu lembro muito é que lá no Antigo Testamento fala do povo do Egito que passou 400 anos e eles não precisavam de passar aquele tempo todo. Por quê? Porque eles não conseguiam mudar aquela mente dele, a mentalidade deles. Eles comiam coisas que eles gostavam no Egito, apesar de serem escravos, trabalharem muito para viver aquela vida. Só que no deserto, Deus não deixou faltar nada para eles. A sandália deles não desgastava. Mas eles ficavam pensando no passado, porque eles não conseguiam viver no hoje e aguardar a bondade de Deus trazer o alimento para eles. Eles ficavam lembrando dos pepinos, das cebolas. Então, ou seja, eles ficavam, vamos dizer, depressivos, eles ficavam pensando no passado. E Deus, ele não quer isso. E enquanto a gente está passando pelo nosso processo, enquanto a gente não aprender a ser grato pelo dia de hoje, Deus não vai nos trazer as promessas dele. Por isso que o povo de Israel passou tanto tempo lá no Egito, porque eles não mudavam a mente, eles eram reclamões. Então, enquanto a gente não muda a nossa mentalidade e aprende a ser grato pelas coisas que Deus nos dá no hoje, e não ficar lembrando do passado, e nem ficar desesperado pelo futuro, ele vai nos trazer a promessa que ele tem para as nossas vidas, quando a gente está buscando ele, quando a gente está buscando, quando a gente está querendo crescer com ele, quando a gente está caminhando e buscando viver essas promessas juntamente com ele, porque também não adianta a gente querer viver a promessa e não mudar nossa mente. Você imagina o povo de Israel, se tivesse recebido a promessa, aquele povo reclamão, como que é? Eles iam chegar na terra prometida, eles iam começar a reclamar daquilo que Deus tinha para eles, lembrando do passado. Ou seja, se a gente não se apegar nas coisas do passado, a gente não vai ser grato no agora e a gente não vai conseguir acessar as promessas de Deus. Por quê? Porque a gente vai estragar a promessa de Deus. Porque se a gente for igual ao povo de Israel reclamão, a gente não vai chegar na promessa, porque ele não vai, porque a gente não tem nem mente, a gente nem acredita no que Deus pode fazer.